Olá, seguidores! Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. É uma alegria imensa ter vocês aqui comigo para mais uma jornada repleta de mistérios, emoção e encanto. Mas antes de começarmos, quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui comigo nessa caminhada, nos dando apoio para continuarmos com o canal. Preparem-se para embarcar em histórias fascinantes, onde o sobrenatural e o desconhecido se misturam à nossa imaginação. Então, acomodem-se bem, abram a mente e o coração, porque a história está prestes a começar. E a primeira história será de Jéssica. Ela nos encaminhou via e-mail. Aliás, estamos organizando a nossa caixa de e-mail. Aos poucos a gente vai conseguir colocar tudo em dia. E começa assim: O segredo de meu avô. Oi, contadora. Meu nome é Jéssica e a história que vou contar hoje não é apenas uma lembrança de família. É um segredo guardado por gerações. Um mistério que atravessou os anos e marcou para sempre o destino da minha avó, de meu pai, de certa forma o meu também. Minha avó, Helena, era uma mulher forte e decidida. Quando jovem, se casou muito apaixonada, mas o casamento não durou. Ele era abusivo, a agredia verbalmente e fisicamente. Depois de algumas desilusões e dificuldade, ela se separou e ficou sozinha para criar suas duas filhas pequenas. Vivia em uma casa simples, mas aconchegante, onde tentava recomeçar a vida com coragem e determinação. Foi em uma noite chuvosa que tudo mudou. Minha avó ouviu um barulho na cozinha e, ao acender a luz, se deparou com um homem caído no chão, do lado de fora da cozinha, no quintal. Ele estava sujo, ferido e tremia de frio. Seu rosto estava coberto de machucados, suas roupas rasgadas e os olhos, mesmo fracos, carregavam algo profundo e inquietante. Minha avó Helena demorou um momento para reconhecê-lo. Era ele o homem que um dia fora seu marido. Ela poderia ter chamado a polícia, poderia ter gritado por ajuda, mas não fez nada disso. Com o coração acelerado, ela se ajoelhou ao lado dele e, ignorando todas as razões lógicas para afastá-lo, ela o acolheu. Com seus ferimentos, deu-lhe roupas limpas e o escondeu. Nos dias que seguiram, ele permaneceu ali, em segredo. Com o tempo, a antiga raiva e a desconfiança foram se dissolvendo, dando lugar a um novo sentimento e arrebatador. Um amor profundo renasceu entre eles, que parecia desafiar o tempo e as cicatrizes do passado. Desse amor nasceu meu pai. O que minha avó não sabia era que meu avô carregava um segredo sombrio. Ele era licântropo. Ele era um lupino. Naquela época, as histórias sobre criaturas sombrias e metamorfos pareciam apenas mitos e superstições. Mas quando a minha avó Helena percebeu que seu amado desaparecia por noites inteiras, voltava machucado e evitava olhá-la nos olhos, começou a desconfiar.
A primeira desconfiança de uma mulher qual é? Uma traição. E então, uma noite, veio à tona a verdade brutal. Homens invadiram a casa da minha avó. Eles procuraram pelo meu avô. Haviam seguido rastros, descoberto seu paradeiro. Gritavam ordens, exigiam respostas. No meio do caos, meu avô sumiu. Helena nunca soube como ele escapou, nem para onde foi. Mas ele se foi e não voltou. Os anos se passaram, a minha avó nunca esqueceu. Ela tentou seguir em frente, mas o vazio deixado por ele nunca se preencheu. As noites eram assombradas pelas lembranças, pelos sussurros do que poderia ter sido. Com o tempo, decidiu que não podia viver com aquela incerteza. Contratou um detetive particular e deu início a uma busca incansável. O tempo passou, mas a esperança nunca morreu. Anos depois, uma pista a levou ao nordeste do país. Lá, entre cidades pequenas e povoados esquecidos, Helena encontrou seu amor perdido. Ele vivia como um andarilho, sempre em movimento, como se fugisse de algo invisível. Quando se viram novamente, o tempo pareceu parar, mas nada foi tão forte quanto o momento em que meu avô viu meu pai pela primeira vez. Quando meu avô fugiu, meu pai ainda estava na barriga. E assim que meu avô bateu os olhos em meu pai, ele chorou, emocionado. Aquele homem marcado pela vida, pela dor, pelo tempo, desabou ao ver o filho que nunca conheceu crescer. Passaram alguns dias juntos, sempre com cuidado, sempre com discrição. Foram dias roubados do destino, momentos preciosos que nunca poderiam ser substituídos. Mas o perigo não havia desaparecido. Uma manhã como outra qualquer, minha avó saiu cedo para encontrá-lo na rodovia, onde ele costumava esperar por ela. Mas antes que pudesse se aproximar, viu dois homens de perto surgirem das sombras. Eles caminhavam rápidos e determinados. Meu avô não tentou correr. Em um instante, eles o agarraram e levaram para dentro de uma van. A porta bateu, o motor roncou e ele se foi para sempre. Nunca mais foi visto. Minha avó passou o resto da vida procurando por ele, na esperança de que um dia voltaria a encontrá-lo. Mas não houve pistas, nem sussurros de seu paradeiro. O que restou foram lembranças e a certeza de que, mesmo nos cantos mais sombrios do mundo, o amor verdadeiro nunca se apaga. Contadora, hoje nós sabemos que aquela van preta pertencia a Descobre, e era exatamente disso que meu avô estava fugindo, esse tempo todo. Nos poucos dias que ele conviveu com o meu pai, ele conseguiu explicar para o meu pai sobre a transformação dele que iria acontecer. Mas isso é resposta a perguntas e história para outro dia. Jéssica, obrigado pela história, nós adoramos. Muito obrigada. E ficamos curiosas, meu Deus, o que será que tem no outro dia? Ô Jéssica, já é outro dia, já pode mandar, viu?
Fique à vontade. Mais uma história que eu recebi e eu vou contar ela na íntegra para vocês. A fogueira crepitava no centro do acampamento cigano, lançando sombras dançantes sobre as tendas coloridas. A música ecoava pela clareira, misturando-se com as gargalhadas e os passos ritmados dos dançarinos. Entre eles, Alina girava com seus cabelos negros esvoaçando no ar, enquanto suas saias rodavam em sintonia com a melodia. Seu casamento estava próximo e a celebração se estendia noite adentro. Mas na escuridão da floresta, olhos selvagens a observavam. Ai, meu Deus. Ele a havia visto há tempos, atraído por sua beleza e pelo brilho de seus olhos. Era mais do que um simples desejo, era uma obsessão. Ele, um ser amaldiçoado, um lobisomem, não podia permitir que Alina se unisse a outro, que não a ele. Naquela noite, sob a luz da lua cheia, ele tomou sua decisão. Quando a música alcançou seu ápice e as atenções estavam dispersas, a criatura avançou silenciosa como a própria noite. Um vento forte apagou momentaneamente parte das chamas da fogueira, lançando sombras grotescas pelo acampamento. Ninguém viu quando Alina foi arrebatada da clareira. Seu grito se perdeu entre os acordes do violino. Alina despertou sobre um véu estrelado, o cheiro da terra e musgo impregnado em suas narinas. Seu corpo estava deitado sobre uma cama improvisada de peles. O medo tomou conta dela. Ao perceber que não estava mais em seu lar, tentou se levantar, mas a visão de uma silhueta alta e forte, com seus olhos brilhantes na penumbra, a fez recuar. Quem é você? A voz saiu trêmula, mais firme. O homem deu passos à frente, a luz da lua revelando seus traços marcados. Sua expressão tensa. Seus olhos, no entanto, não carregavam apenas selvageria, mas algo profundo, uma devoção intensa. Meu nome é Dorian, disse ele, a voz rouca, quase um rosnado. Eu a trouxe para longe. Você não vai se casar com outro. Você não pode se casar com outro. Alina sentiu o coração disparar, não apenas pelo medo, mas pela força contida naquele olhar. Ela sempre ouvira histórias sobre lobisomens, sobre sua fúria incontrolável. Mas Dorian parecia um monstro racional. Havia algo humano ali, algo dolorosamente humano. Você me roubou da minha família, ela disse, punhos cerrados. O que pretende fazer comigo? Dorian se aproximou mais um passo, hesitante. Eu não quero machucá-la, Lina. Não posso deixar você ir. Eu a amo. O silêncio que se seguiu foi denso. O peito de Alina subia e descia rapidamente, a mente lutando contra as palavras que acabara de ouvir. Como alguém que era considerado uma fera poderia falar de amor?
Os dias passaram e Alina percebeu que Dorian não a tratava como prisioneira. Ele a alimentava, protegia do frio, mas nunca cruzava os limites de sua resistência. Aos poucos, a fúria inicial dela foi sendo substituída pela curiosidade. Quem era ele antes de se tornar um lobisomem? O que o levara a isso? E então, uma noite de lua minguante, Dorian lhe contou sua história. Como fora amaldiçoado por se apaixonar por uma mulher que não poderia ter. Como fora forçado a viver entre a fera e o homem, sem jamais pertencer a nenhum dos dois. Como, ao vê-la, Alina sentira que talvez houvesse uma esperança para ele. O coração da cigana apertou. Ela deveria odiá-lo, mas dentro de si algo começava a mudar. Mas o destino nunca é gentil com os amantes amaldiçoados. O acampamento cigano não havia desistido dela. Naquela noite, rastreadores encontraram o esconderijo de Dorian e ele foi cercado. Alina viu a lâmina reluzir antes mesmo que pudesse gritar. Um golpe preciso, mortal. Dorian cambaleou, sangue escorrendo pelo peito. Mas antes que pudesse cair, Alina correu até ele, segurando-o nos braços. Não, ela soluçou, sentindo a vida se esvair dele. Você não pode me deixar. Os olhos dourados de Dorian brilharam. Uma última vez. Eu nunca a deixarei, ele sussurrou, antes de seu corpo se desfazer em cinzas, levado pelo vento. Alina ficou ali, segurando o nada, coração quebrado. E naquela noite, enquanto a lua se erguia mais uma vez, algo dentro dela mudou-se para sempre. Dizem que, desde então, uma nova lenda nasceu entre os ciganos, a de uma mulher de olhos tristes que dança sozinha sob a lua cheia, enquanto lobos uivam ao longe, chamando pelo nome de um amor perdido. Essa história eu recebi de uma romani como eu. E essa história é conhecida no meio. Não você pode reparar, não fala lugar, não fala aonde, não fala terra. Essa história é antiga. E realmente existem algumas, é, por alguma magia, existem muitas ciganas que dançam a lua cheia de todas as idades. Então, os ciganos dizem que elas não dançam justamente. Nossa, estou gaguejando hoje, hein? Desculpem. Os ciganos dizem que elas dançam justamente por causa dos lobisomens. Dentro da nossa cultura, existem muitas coisas que se referem à lua. A lua é muito importante para nós. Então, dançar para a lua, louvar a lua, é importante. Aqui é só uma explicação para as pessoas de fora entenderem, entendeu? Só um minutinho que estão me chamando aqui rapidinho, eu já volto. Me desculpem, já estou de volta. Que bom que você chegou até aqui. Eu tenho mais uma história de cigano para repartir com você. Começa mais ou menos assim, ó. Eu vou seguir o que Aristóteles disse. Vou seguir Aristóteles, tá? A fogueira ardia intensamente no centro do acampamento cigano, lançando reflexos dourados nas joias e tecidos vibrantes dos presentes. A música e as palmas ecoavam pela noite, enquanto Yasmin dançava com graça e paixão.
seus olhos cintilando como estrelas acima. Ela era a mais bela do acampamento, a prometida a um jovem cigano de família influente. Porém, seu destino tomaria um rumo inesperado naquela noite. Poucos metros dali, oculto pelas sombras das florestas, Raul observava em silêncio. Alto e de porte robusto, seus olhos âmbar brilhavam com intensidade lupina. Ele não era um cigano. Pelo menos não era um cigano comum. Ele era um lobisomem, um licântropo, amaldiçoado por um amor proibido no passado, condenado a vagar entre dois mundos. Mas agora, seus sentimentos despertavam novamente ao ver Yasmin. O vento soprou forte, agitando as chamas da fogueira. Foi nesse momento que Raul agiu. Num momento ágil e silencioso, ele a arrebatou da clareira, desaparecendo na escuridão da floresta. O alvoroço tomou conta do acampamento, mas nenhum dos presentes foi rápido o bastante para impedir o sequestro. Quando Yasmin despertou, sentiu o cheiro de madeira e do orvalho. Estava deitada sobre um manto de peles, em uma cabana rústica escondida entre as árvores. Sua primeira reação foi de tentar fugir, mas a presença de Raul a impediu. Quem é você? O que quer de mim? Sua voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. Eu sou Raul, ele respondeu, voz carregada de emoção e mistério. E eu preciso de você. Os dias se passaram e Yasmin viu que Raul não era um monstro cruel. Ele a protegia dos perigos da floresta, trazia-lhe comida e mantinha distância respeitosa. Aos poucos, seu medo deu lugar à curiosidade e depois à admiração. Ela percebeu que por trás dos olhos selvagens havia um homem atormentado pelo passado e pelo desejo de ser amado. Certa noite, Raul lhe contou a verdade. Ele fora amaldiçoado por amar uma cigana no passado, traído pelos próprios homens de sua tribo, que não aceitavam a sua natureza. Agora o destino unira novamente uma mulher cigana, e ele temia perdê-la da mesma forma. Eu não posso permitir que me levem para longe de você, Yasmin murmurou, sentindo algo novo crescer dentro dela. Mas o destino era cruel com os amantes marcados pela lua. Os ciganos rastrearam o paradeiro de Yasmin e chegaram à cabana. Raul lutou bravamente, mas estava em desvantagem. Foi ferido mortalmente diante dos olhos de Yasmin, que gritou em desespero. Com suas últimas forças, Raul segurou sua mão. Nunca deixe de me amar, mesmo quando eu me for. Ele sussurrou antes de se desfazer em névoa sob a luz da lua. Yasmin ficou ali, sozinha, coração despedaçado. Desde aquela noite, a lenda conta que uma cigana dança sozinha sob a luz da lua, enquanto um único uivo distante ecoa na escuridão, sussurrando o nome de um amor eterno. Por meses, Yasmin recusou-se a aceitar a morte de Raul. Ela se afastou do acampamento, vivendo à beira da floresta, esperando algum sinal. E então, em uma noite de lua cheia, um lobo de pelagem prateada surgiu entre as árvores, seus olhos âmbar brilhando na escuridão. Yasmin sentiu um arrepio percorrer a sua espinha. Raul sussurrou,
Com esperança e temor, o lobo não respondeu, mas aproximou-se lentamente, baixando a cabeça em uma reverência silenciosa. Yasmin caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela soube, naquele instante, que Raul nunca a deixaria verdadeiramente. Desde então, dizem que a cigana da lua cheia nunca está só. Sempre que dança sobre a luz prateada, um lobo a observa sobre a floresta, protegendo-a para sempre. Que linda história, né? Cada povo tem a sua história e eu gosto de percorrer os povos, as culturas, as nações e trago para vocês as melhores histórias. Essa aqui são os Romani. Vou trazer mais histórias de ciganos sem seus Romani também. Sim, existe. Falo quando eu puder, assim que o líder deles me permitir. Mais histórias? Mais uma Romani? A lua pairava sobre a floresta como um olho prateado, iluminando a estrada poeirenta por onde o grupo cigano viajava. Entre eles estava Emiliana, uma jovem de cabelos negros, como a noite e olhos dourados como âmbar líquido. Seu destino já estava traçado pelos anciões. Um casamento arranjado com o cigano da tribo aliada. No entanto, seu coração ansiava por algo mais, algo que ela não sabia nomear. Na escuridão da floresta, quem observava? Alexei, um homem de feições fortes e olhos prateados, sentiu o chamado da lua pulsar em seu sangue. Ele era um lobisomem, marcado por um destino cruel. Durante anos, vagara solitário, evitando aldeias e acampamentos. Mas ao ver Emiliana, algo dentro dele despertou. A sua fera interior rugiu em reconhecimento. Ela era sua alma gêmea. Naquela noite, quando a caravana cigana parou para descansar, Emiliana caminhou até a borda da floresta, atraída por um sussurro invisível. Foi então que ela o viu, alto e imponente, com presença que a fez prender a respiração. Quem está aí? Perguntou ela, sentindo um arrepio percorrer a sua espinha. Alexei emergiu das sombras, seus olhos brilhando à luz do luar. Não tenha medo. Eu a observei de longe e precisava vê-la de perto, disse ele, sua voz grave e hipnótica. Ao invés de fugir, Emiliana deu um passo à frente. Havia algo nele que a chamava, algo que fazia seu coração bater mais forte. Eles conversavam sob as estrelas, compartilhando segredos e sonhos. E naquela noite um laço invisível se formou entre os dois. Mas o destino é cruel com aqueles que desafiam as tradições. Na manhã seguinte, Emiliana foi descoberta fora do acampamento e os ciganos começaram a suspeitar. Seu prometido, um homem arrogante e possessivo chamado Dário, ordenou que ninguém mais saísse da clareira. Na noite seguinte, Alexei voltou. Dessa vez, Emiliana correu para seus braços, tomada por uma certeza de que nunca sentira antes. Eu não posso voltar para eles. Meu coração já é seu, sussurrou ela. E eu a protegerei, não importa o que aconteça, prometeu Alexei. Eles fugiram juntos, mas os ciganos, liberados por Dário, os perseguiram. A lua estava cheia quando finalmente foram cercados. Alexei lutou ferozmente, protegendo Emiliana com todas as suas forças.
mas era um contra muitos. Ferido, ele caiu de joelhos. Emiliana não suportou vê-lo sofrer. Ela correu para ele, segurando seu rosto entre as mãos. Se viver sem você significa voltar para eles, eu prefiro então a morte. Foi então que algo extraordinário aconteceu. O sangue de Alexei misturou-se ao de Emiliana, quando ela tocou seus ferimentos, e a lua brilhou com mais intensidade. Um calor ardente percorreu seu corpo e ela sentiu uma mudança começar. Seu grito transformou-se em uivo. Os ciganos assistiram horrorizados quando Emiliana se ergueu ao lado de Alexei, agora como uma loba majestosa de pelos dourados. Juntos, eles se lançaram na noite, deixando para trás a vida que conheciam. Dizem que até hoje, em noites de lua cheia, dois lobos, um prata e um de ouro, correm lado a lado pela floresta, suas histórias sussurradas pelo vento, eternamente unidos pelo amor e pela lua. O tempo passou e a lenda de Emiliana e Alexei se espalhou entre os ciganos e os habitantes das aldeias vizinhas. Alguns diziam que haviam fugido para terras distantes. Outros acreditavam que haviam se tornado espíritos protetores da floresta. Dário, consumido pelo ódio e humilhação, jurou vingança. Ele não aceitaria que uma mulher prometida a ele o tivesse abandonado para viver com um monstro. Munido de prata e da fúria dos rejeitados, Dário reuniu caçadores para persegui-los. Durante meses, rastrearam pegadas na neve, marcas de garras nas árvores e uivo ao longe. Cada noite que passava, Emiliana e Alexei sentia a ameaça se aproximar, mas estavam preparados para lutar. Agora, como dois seres ligados pelo sangue e pela maldição da lua, fortes juntos. Na noite em que o confronto aconteceu, a floresta se encheu de gritos e uivos. Alexei enfrentou Dario cara a cara, suas garras cruzando lâminas de prata. Emiliana, ágil como o vento, atacava os caçadores ao lado de seu amado. O chão foi tingido de vermelho e a lua testemunhou a batalha entre a vingança e o amor. No fim, Dário tombou, seus olhos vidrados, refletindo no ar. Os caçadores sobreviventes fugiram e a floresta voltou ao silêncio. Emiliana e Alexei, cobertos de ferimentos, se entreolharam, exaustos, mas vitoriosos. A partir daquele dia, ninguém mais ousou caçar os lobos dourados e prateados. Os ciganos aprenderam a respeitar a força de Emiliana e a temer a fúria de Alexei. A lenda se tornou eterna e os espíritos continuam a percorrer as florestas, unidos para sempre pelo amor e pela lua. Linda história, né? Eu recebi agora, nesse momento, um e-mail de uma moça dizendo que nem todos os lobisomens são bons. Eu concordo. Eu vou manter essa narrativa hoje, vou seguir as orientações de hoje, mas eu vou sim passar as informações do que eu tenho, os contos que eu tenho mais perigosos, combinado? Seguindo aqui com as histórias, vou contar mais uma. A noite estava fria e silenciosa quando Mira ouviu passos apressados ecoando pelo acampamento. Sua tenda ficava na extremidade do círculo formado pelas carroças e barracas de sua família e, naquele momento, seu coração bateu mais rápido. Ela afastou as cortinas de contas e viu um homem ofegante.
os olhos arregalados de medo, olhando para todas as direções. O luar iluminava seu rosto sujo de terra e suor. Sem pensar, ela puxou o rapaz para dentro. Fique quieto, sussurrou, olhos faiscando com urgência. O homem ficou tenso, mas não resistiu. Lá fora, vozes autoritárias se aproximavam. Ele veio por aqui, alguém gritou. Mira agiu rápida, cobrindo o estranho com mantos coloridos e incensos perfumados. Minutos depois, dois homens da Discob, a temida guarda, apareceram na entrada de sua tenda. Você viu um homem passar por aqui? Alto, cabelo escuro, vestindo roupa rasgada, perguntou um dos guardas, a voz carregada de impaciência. Mira sorriu, de maneira enigmática, pegando seu baralho de cartas. Eu vejo muitas coisas, senhor, mas tudo depende da moeda que atravessar meu caminho. O soldado bufou, atirando moedas de cobre no chão. Mira ergueu a sobrancelha, recolhendo-as. Fingiu concentrar-se nas cartas. Após longo silêncio, finalmente olhou para eles. O destino diz que sua busca está longe de acabar. Ele passou por aqui, mas se foi, como uma névoa de manhã. Os guardas se entreolharam, irritados, mas não ousaram desafiá-la. As ciganas eram respeitadas e temidas. Resmungando, eles partiram. Quando Mira teve certeza de que estavam longe, suspirou e virou-se para o homem escondido. Ele saiu debaixo dos tecidos, olhos castanhos presos aos dela. Obrigado, disse ele, a voz rouca. Você me salvou. Quem é você? Perguntou Mira, ainda cautelosa. Meu nome é Gael. Eu. Ele hesitou, como se ponderasse se deveria contar a verdade ou não. Eu precisava fugir. Eles querem me capturar por algo que eu não fiz. Havia sinceridade no olhar dele. Isso foi suficiente para Mira. Com o tempo, Gael passou a viver entre os ciganos, ajudando como podia. Se apaixonaram. Mira nunca havia sentido algo assim antes. O toque de Gael era quente, seus olhos pareciam devorá-la. Os dias se tornaram momentos roubados, entre olhares e beijos. Mas, conforme a lua cheia se aproximava, Gael ficou estranho. Sumia por horas e voltava coberto de suor. Evitava o olhar dela. E então, na noite de lua cheia, Mira decidiu segui-lo. Ela o encontrou na floresta, arquejando as mãos cravando na terra. Seu corpo tremia, espasmos percorrendo seus músculos. E então o impossível aconteceu. Diante de seus olhos, os ossos de Gael se estralaram. Sua pele se rasgou e um uivo feroz rompeu a noite. Ele já não era um homem. Ele era um lobisomem. Mira levou a mão à boca, sufocando um grito. Gael, agora uma criatura bestial, ergueu a cabeça e farejou o ar. Seus olhos, os mesmos olhos que ela amava, brilhavam em amarelo selvagem. Mira sabia que deveria correr, mas algo dentro dela a impediu. Quando a fera deu um passo à frente, Mira estendeu a mão. Gael, sussurrou ela. O monstro hesitou. Algo dentro dele ainda reconhecia sua voz. Ela se aproximou, o coração martelando no peito, e encostou a mão trêmula no focinho peludo. Gael fechou os olhos, como se essa essência humana ainda estivesse lá, lutando para emergir. E então
Um estalo de galho os alertou. Os guardas da Discob estavam ali, armas em punho, prontos para atacar. Mira ficou diante da fera, protegendo-a. Não! Gritou. Ele não é um monstro, mas os guardas não ouviram. Flechas foram disparadas. Gael rugiu de dor, saltando sobre os homens. O sangue tingiu o chão. Mira gritou. A batalha foi curta, brutal. Quando a poeira baixou, Gael estava ferido, respirando com dificuldade. Mira ajoelhou-se ao lado dele, lágrimas escorrendo por seu rosto. Com mãos suaves, segurou seu rosto, agora meio humano. Eu te amo, Gael, sussurrou, segurando-o com força. Ele sorriu levemente, antes que a lua se apagasse e a noite se envolvesse. O amor deles era impossível, mas naquele momento, Mira sabia que nunca abandonaria, mesmo que tivesse que desafiar o próprio destino. Os dias passaram e Mira começou a pesquisar lendas antigas ciganas, buscando uma forma de ajudá-lo. Ela encontrou histórias de maldição que conseguiram ser quebradas por amor verdadeiro, por rituais esquecidos na poeira do tempo. Certa noite, um velho cigano a chamou para uma conversa. Há uma maneira, menina, mas o preço é alto. Você está disposta a pagar? Ele olhou para Gael, adormecido ao seu lado, e soube, antes mesmo de proferir a resposta: farei qualquer coisa para salvá-lo. O velho sorriu enigmaticamente, sabendo que o destino daquela jovem estava para ser selado para sempre. O ritual foi feito e finalmente eles conseguiram ficar juntos. Anos depois, Mira e Gael finalmente se casaram, em uma cerimônia marcada pela lua cheia e os fogos das tochas que iluminavam o acampamento cigano. O amor deles havia resistido a tudo. Com o tempo, Mira deu à luz a dois filhos, Ivan e Alina. Desde pequeno, os gêmeos eram especiais, com olhos intensos e uma conexão profunda com a natureza. Quando completaram 7 anos, na primeira lua cheia da primavera, a verdade veio à tona. Os dois eram lupinos, como o pai. Mira e Gael sabiam que precisavam protegê-los, ensiná-los a controlar a força selvagem dentro deles. Mas, acima de tudo, sabiam que sua família era única e que juntos enfrentariam qualquer destino que o futuro reservasse. Você que chegou até aqui, meu muito obrigada pelo carinho. Deixa seu like, já ajuda bastante o canal, faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas que gostem. Deixa seu comentário. Nós estamos com uma enquete, eu vou pôr agorinha aqui para a gente saber. Eu quero saber a sua opinião. Sua opinião é muito importante para nós. Mais uma história? É um relato, tá? O relato tem o título de O Pacto da Lua Cheia. Meu nome é Mikhail. Eu acho que é assim que fala, viu? Se eu falei errado, me desculpa. Mikhail. E eu fui testemunha de um pacto que uniu minha tribo cigana de Ravenna à alcateia dos uivadores noturnos. Desde tempos imemoráveis, vivemos lado a lado, respeitando nossas diferenças e protegendo-nos uns aos outros. No entanto, em uma lua cheia, tudo mudou, trazendo um perigo que quase destruiu essa aliança sagrada. Naquela noite, um forasteiro chegou ao nosso acampamento. Ele era um homem pálido, de olhar frio e predador. Não demorou para descobrirmos que aquele sujeito era um caçador.
jurado a exterminar todas as criaturas da noite. Minha nossa, o ataque foi brutal, e os lobisomens responderam ao ataque à altura, protegendo-nos como haviam prometido. No entanto, a magia cigana de nossa feiticeira Zara revelou algo inesperado. O caçador não era um homem comum, não era, mas sim um lobisomem renegado, que odiava a sua própria natureza e havia se tornado inimigo da sua própria espécie. Reunimos toda a nossa astúcia e coragem para capturá-lo. Zara conjurou um círculo de proteção, e quando o caçador entrou nele, sua maldição foi revelada em sua totalidade. Ele teve que escolher acertar quem realmente era ou definhar para sempre sua guerra sem sentido. Ele resistiu, tentou fugir e uma batalha intensa começou. O som de uivos e o clarão da magia cigana iluminavam a floresta enquanto lutávamos juntos contra aquele inimigo. Quando a lua atingiu o zenite, um rugido ecoou pela noite. O caçador finalmente cedeu ao seu destino. Caiu de joelhos, olhos brilhando de emoção e arrependimento, compreendendo a verdadeira força da Irmandade. Ele jurou proteger nosso povo de qualquer ameaça futura. Desde então, nossa aliança se fortaleceu ainda mais. Hoje eu conto essa história para que ninguém se esqueça que a lealdade e a amizade podem vencer até mesmo o ódio mais profundo. Eu não quero sair muito sobre a história, mas existe uma lenda entre os dois tipos de ciganos que são rivais. Não é bem assim, tá? Não é bem assim que funciona, mas um dia eu falo mais sobre isso. Do mesmo jeito que existem pessoas que protegem os ciganos protegem algumas pessoas também. É assim que funciona. Você vê que os ciganos são amigos dos lobisomens. Nós temos muitas histórias. É engraçado como as pessoas falam: não, não existe isso. Já ouviram falar sobre magia? A magia, ela existe. Aí você prova. Você prova que existe ar que você respira. Você não consegue tocar, mas ele existe. A magia funciona assim também. Tá numa dúvida? Pega uma busca aí e coloca sobre magia na África. Aquilo é fora de série. Ciganos fazem isso? Não a esse ponto. Mas sim, nós trabalhamos com magia, sim. Mais uma história, é outro relato, tá? O sangue do Alfa. Olá, sou Dragan, Alfa dos lobisomens da vila de Varden, e carrego no sangue o peso de um pacto antigo. Os ciganos e os lobisomens sempre foram aliados, ligados por um juramento de sangue. Mas houve um tempo em que esse laço foi quase rompido. Tudo começou quando Elias, um jovem cigano que se considerava um irmão, foi acusado de trair o pacto. Diziam que ele havia se apaixonado por Ana e colocado em risco o nosso segredo. As regras são claras. Os de fora jamais poderiam saber sobre nós. No entanto, eu hesitei em julgá-lo, pois conhecia seu coração. Antes da decisão fosse tomada, o destino interveio. Mercenários, caçadores impiedosos, atacaram a nossa vila. Elias lutou ao meu lado, defendendo nossas terras com coragem. Ali, percebi que a nossa amizade era mais forte do que qualquer regra. Ele poderia amar quem quisesse, desde que sua lealdade nunca, jamais fosse questionada. Mas a batalha cobrou um preço alto. Elias foi ferido gravemente. A única forma de salvá-lo era conceder-lhe um presente raro e perigoso: o sangue do Alfa.
Esse sangue curaria suas feridas, mas também o transformaria para sempre. Ele aceitou. Ao amanhecer, Elias despertou diferente, mas não era mais apenas um cigano, mas também um lobisomem. Agora seu destino estava para sempre entrelaçado com o meu e com nossa vila. A partir desse dia, ciganos e lobisomens se tornaram mais do que aliados, tornaram-se uma verdadeira família, unida não apenas por palavras, mas pelo próprio sangue. Vamos de mais histórias? Eu paro às vezes para pegar mais alguma história que entra nesse emaranhado, nessa somatória de contos que eu adoro. E chegaram mais algumas. Vamos colocar junto? Eu acredito que até o final do mês de fevereiro eu consigo colocar em dia as histórias que eu recebi, com as histórias que eu ouvi e as histórias que já tinha na minha caixa de entrada. Pode ser? Antes que vocês me perguntem, nossa, Débora, e a Esmeralda? Está com problemas pessoais, não está conseguindo mandar mensagens com as histórias dela, então vamos ter um pouquinho de paciência, combinado? Vamos lá, mais uma história. A promessa da estrela guia. Meu nome é Darian e durante anos fui cego pelo orgulho. Cresci ouvindo histórias sobre a estrela guia, a lenda que dizia que os lobisomens protegiam nossa tribo cigana, graças a um pacto antigo, selado por Alina e Varek. Quem ouviu as minhas histórias acompanharam esse caso. Mas eu duvidava dessas histórias. Acreditava que podíamos nos defender sozinhos. E essa arrogância quase nos destruiu. Quando um grupo de caçadores surgiu, vi a chance de provar que os ciganos não precisavam de lobisomens. Peguei a lâmina e fui enfrentá-los, sem pedir ajuda. Mas a luta foi desigual. Eu e os meus fomos encurralados, e por um instante achei que aquele seria o nosso fim. Foi então que as sombras da floresta se moveram e um uivo atravessou a noite. Varek e sua alcateia surgiram, atacando os caçadores com fúria que nunca esquecerei. Quando tudo acabou, eu me ajoelhei em diante dele, envergonhado. Ele não me repreendeu, apenas estendeu a mão e disse: A força não está em lutar sozinho, mas em confiar nos seus irmãos. Desde aquela noite eu nunca mais duvidei da nossa aliança. Hoje olho para o céu e vejo a estrela guia brilhar, um lembrete de que ciganos e lobisomens não são apenas aliados, são parte de uma mesma história, um laço que nunca poderá ser quebrado. E foi um recado, tá? Todas as palavras aqui fazem parte de um recado que é passado para outra alcateia. Então, talvez você não tenha entendido, mas valeu a pena ter contado, por ter passado esse recado. Vamos de mais uma? Então, mais um relato. O amor sob a lua cheia. Olá, meu nome é Ana Lu e essa é a história de como eu me apaixonei por um lobisomem. Desde criança cresci ouvindo histórias sobre os lobos da noite, os guardiões da nossa tribo cigana. Contavam que eram seres ferozes, mas justos, que protegiam aqueles que respeitavam a terra e a lua. Minha avó dizia que nunca deveríamos temê-los, mas sim honrá-los. Eu sempre ouvi esse conto como fascínio, mas jamais imaginei que um dia essa lenda se tornaria parte da minha própria vida.
Bom, tudo começou em uma noite de lua cheia, quando a nossa caravana acampou próximo a uma floresta densa. Era um local antigo, um santuário, onde nossos antepassados faziam rituais para agradecer aos espíritos da natureza. Naquela noite, o ar parecia carregado de algo diferente, um presságio que eu ainda não compreendia. Foi então que eu vi pela primeira vez um uivo profundo e melancólico, cortando o silêncio da noite. Um arrepio percorreu minha espinha, mas ao invés de medo, eu senti um estranho magnetismo. Movida por uma força inexplicável, me afastei do acampamento e caminhei até a orla da floresta. E foi lá que o vi. Um lobo de olhos âmbar brilhava na penumbra, observando-me. Havia algo nele que me impedia de desviar o olhar. Ele não demonstrava agressividade, apenas uma curiosidade intensa, como se me reconhecesse. Meu coração disparou quando ele me deu um passo à frente, mas antes que pudesse me aproximar, ouvi passos atrás de mim. Analu era meu irmão Raul, me chamando. O que está fazendo tão longe do acampamento? Volte agora! Assustada, olhei novamente para o lobo, mas ele já havia desaparecido entre as árvores. Como um suspiro, segui de volta. Mas naquela noite eu não consegui dormir. Algo dentro de mim havia mudado. Nos dias que se seguiram, eu senti sua presença. Às vezes, durante a madrugada, via uma sombra se mover entre as árvores. Outras vezes, sentia seu olhar pesar sobre mim. Era como se uma ligação invisível nos unisse. Então, numa noite em que a lua estava cheia e prateada no céu, ele finalmente se revelou. Eu estava junto ao rio, lavando algumas ervas, quando ouvi passos atrás de mim. Virei e lá estava ele. Mas não na forma de um lobo, mas de um homem. Sim, de um homem. Alto, forte, com cabelos escuros e olhos âmbar que haviam me hipnotizado naquela noite. Não tenha medo, disse ele, a voz profunda como um eco na floresta. Eu deveria ter fugido. Sim, eu deveria. Minha família sempre nos alertou sobre os perigos dos desconhecidos. Mas algo em sua presença me acalmava. Quem é você? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. Meu nome é Gael. Sou um guardião dessa terra e tenho observado você. Nosso primeiro encontro foi apenas o começo. Noites se passaram e Gael e eu nos encontrávamos em segredo. Ele me contou sobre sua alcateia, sobre a responsabilidade que carregava de proteger aqueles que respeitavam o equilíbrio da natureza. Contou-me sobre uma maldição, mas para mim ele nunca foi uma criatura amaldiçoada. Era belo, selvagem e livre de um jeito que havia conhecido. Com o tempo, nossos sentimentos cresceram. O amor entre uma cigana e um lobisomem era algo que desafiava todas as regras, mas eu não conseguia resistir. Quando estávamos juntos, o resto do mundo desaparecia. Mas a paz durou pouco. O nosso segredo foi descoberto por um dos anciões da tribo. Meu pai ficou furioso. Disse que os lobisomens não eram confiáveis, que o amor assim só traria tragédias. Eles decidiram que deveríamos partir ao amanhecer, deixando aquele lugar. Desesperada, corri até Gael naquela noite. Encontrei-o à beira da floresta, olhos cheios de angústia.
Vinha comigo, supliquei. Fugimos juntos, para longe, onde ninguém poderá nos separar. Gael segurou meu rosto entre as mãos e suspirou. Eu daria tudo para estar a seu lado, mas meu dever é proteger minha alcateia. Se eu for, quem? Quem cuidará deles? Lágrimas encheram meus olhos. Eu sabia que ele estava certo, mas acertar aquilo era partir meu próprio coração. Naquela última noite fizemos uma promessa sob a lua cheia. Sempre que eu olhasse para o céu e visse uma estrela cadente, saberia que ele também estava pensando em mim. Quando o sol nasceu, minha tribo partiu. Meu coração ficou para trás, perdido entre as árvores daquela floresta. Mas sei que, onde quer que Gael esteja, meu coração também, seu coração também pertence a mim. Os anos passaram, mas as lembranças de Gael nunca se apagou. Em algumas noites silenciosas, quando a lua cheia ilumina o céu, eu ouvia uivos ao longe e sabia que ele estava lá, me vigiando, protegendo de longe. Meus pais tentaram me casar com outros ciganos, mas nunca consegui entregar meu coração a mais ninguém. Sabia que meu destino já havia sido selado naquela noite mágica da floresta. Certo dia, ouvi rumores sobre um lobo solitário que rondava acampamentos ciganos, protegendo aqueles que corriam perigo. Alguns acreditavam que era um espírito antigo, dos outros que diziam apenas uma lenda. Mas eu sabia a verdade. Sabia que Gael ainda estava ali, cumprindo sua promessa, guardando não apenas a floresta, mas também o amor que nos compartilhávamos. E sempre que a lua cheia brilhava no céu, ouço um uivo ao longe e sorrio, sabendo que o amor ainda vive forte como a própria noite. Saindo um pouquinho sobre o assunto de ciganos, eu vou encontrar aqui uma mensagem que quem mandou não quer ser identificado, então vamos respeitar. E eu vou começar a história com o título de O Lobisomem de Porto Feliz. Porto Feliz sempre foi uma cidade tranquila, daquelas onde todos se conhecem, pelo nome e pelas portas das casas. Ficavam até abertas, até a tarde da noite. Mas isso mudou quando os ataques começaram. Os primeiros relatos vieram de fazendeiros que moravam aos redores da cidade. Algo ou alguém estavam matando os animais durante a noite. Gado, cavalos, até cães eram encontrados destroçados. Estavam matando os animais durante a noite, como se fosse uma fera estivesse atacado. Os moradores começavam a sussurrar sobre um lobisomem. Sim, um lobisomem. E o medo se espalhou como um incêndio. Ricardo, um jovem de 22 anos, criado ali desde pequeno, não acreditava nessas histórias. Para ele, havia uma explicação lógica: um grande lobo ou um animal selvagem vindo da mata. Mas na terceira noite de lua cheia, quando um dos moradores foi encontrado morto perto do rio, ele percebeu que algo muito pior estava à espreita. O corpo de seu Amadeu, um velho lenhador, foi achado ao amanhecer. Os cortes profundos e marcas de dentes não pareciam de nenhum animal conhecido. A cidade entrou em pânico. O padre sugeriu que organizassem vigílias noturnas e rezassem para afastar o mal. Mas Ricardo queria algo mais concreto e decidiu que iria então caçar a fera. Munidos de uma espingarda herdada pelo seu avô e um facão afiado, muito afiado,
Ele partiu para a mata na noite seguinte. Subiu até um dos pontos mais altos da fazenda onde morava, de onde poderia vigiar a cidade e os campos. A lua cheia brilhava forte no céu quando ele ouviu o primeiro uivo. O som era gutural, aterrador, ecoando na escuridão. Algo se movia entre as árvores. Ricardo segurou firme na espingarda e prendeu sua respiração. Um vulto enorme e ágil correu entre os arbustos. Ele não hesitou, mirou e disparou. O grito que se seguiu não era de um lobo, era humano. Ricardo desceu correndo até o local do disparo e encontrou um rastro de sangue que levava até um pequeno celeiro abandonado. Ele abriu a porta com cautela, coração disparado, e viu o homem caído no chão, gemendo de dor. Seu corpo estava coberto de pelos em algumas partes. As mãos ainda se pareciam com garras. Aos poucos, a transformação se revertia diante de seus olhos. Era o fazendeiro Antenor. Todos da cidade conheciam Antenor. Ele era um homem de respeito, dono de uma das maiores fazendas da região. Mas ali, diante de Ricardo, ele não era nada além de um monstro vencido. Como? Como é possível isso? Ricardo balbuciou. Antenor tossiu, cuspiu sangue e encarou o jovem, com os olhos ainda mais amarelos, como os de uma fera. Eu tentei controlar, mas a maldição é forte demais, murmurou o senhor Antenor. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquelas lendas que ouvia quando criança eram verdadeiras. Na manhã seguinte, a cidade ficou em choque com a revelação. O padre e os anciões decidiram que Antenor deveria ser mantido preso durante as noites de lua cheia. Alguns queriam que ele fosse expulso, inclusive. Outros falavam até de acabar com sua vida. Mas Ricardo interveio. Ele não escolheu ser assim, mas podemos impedir que ele continue atacando, disse Ricardo. Antenor aceitou o destino com resignação. O celeiro foi reforçado e, a cada lua cheia, ele era acorrentado ali até o amanhecer. Porto Feliz nunca mais foi a mesma cidade. O medo ainda paira no ar, mas a fera estava contida, por enquanto. Ricardo nunca mais duvidou das histórias antigas. No entanto, as coisas não permaneceram calmas por muito tempo. Em uma madrugada silenciosa, um novo uivo cortou o céu. Ricardo despertou sobressaltado e correu até o celeiro. As correntes de Antenor estavam quebradas. O fazendeiro havia desaparecido. A cidade acordou em pânico. Os homens armados foram enviados para a mata em busca dele. Durante 2 dias inteiros, não houve nenhum sinal. Até que, na terceira noite, gritos vieram do centro da cidade. Ricardo chegou ao local e viu o lobisomem atacando um dos guardas. O monstro rugia, as garras afiadas, rasgando a pele do homem como se fosse um papel. Sem pensar, Ricardo disparou contra a criatura. O lobisomem cambaleou, mas não caiu. Então algo inesperado aconteceu. De dentro das sombras, outro lobisomem apareceu. Dessa vez, não era Antenor. Era maior. Era mais feroz, com olhos vermelhos como fogo. A cidade estava lidando agora com uma nova ameaça. O povo de Porto Feliz compreendeu então que Antenor não era o único lobisomem. A maldição mais antiga e mais profunda do que imaginava. Ricardo, determinado a proteger sua cidade, decidiu que não descansaria até eliminar
todos os monstros que rodavam a região. E assim começou a verdadeira caçada ao lobisomem de Porto Feliz. Uma luta que duraria luas e luas cheias e cujo desfecho ainda hoje é lembrado nas histórias dos moradores antigos.